Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou Thaís Maruoka e toda quarta-feira tem um assunto novo aqui para você sobre maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde, política, enfim, um pouco de tudo. Mas tudo que possa interessar a você. Então, se você ainda não ouviu os outros episódios, vai lá maratonar nessa quarentena para ficar em dia. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, você que está chegando por aqui agora. Se ainda não segue o Instagram, vai lá, é @genteconversa e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho conteúdos complementares daqui do podcast e também outras coisitas más. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, se sente que tem te ajudado de alguma forma, te convido para conhecer a campanha no Catarse. É uma forma que encontrei de você poder ajudar financeiramente com esse podcast que você gosta. Como fazer? É só entrar lá no catarse.me/genteconversa, que lá tem um vídeo explicando para onde vai toda essa contribuição. A partir de R$10 por mês, você já pode contribuir. Só R$10, gente. E quero agradecer aqui a todas as pessoas que contribuem mensalmente por lá. Meu muito obrigada. Ainda mais nesse período difícil aí que a gente está passando, né? E se você gosta do conteúdo por aqui, mas por enquanto não pode ajudar financeiramente, tem outras formas de ajudar também. Dá para você compartilhar o conteúdo nas suas redes sociais, enviar os episódios para quem você gosta e fazer também esse podcast chegar em mais famílias, né? E se você quiser sugerir temas, pode também. Só enviar direct no Instagram ou mensagem no Telegram. É só escrever lá no Telegram, na busca @genteconversa, e enviar mensagem de voz ou escrita mesmo. Você pode sugerir temas, enviar perguntas sobre o tema da semana, que eu sempre comento nos stories do Instagram, inclusive qual vai ser o tema que eu vou gravar. Pode também enviar elogios, que são muito bem-vindos, e críticas construtivas, que também eu gosto de receber bastante. Combinado? Então vamos para o assunto de hoje, disciplina positiva. O que seria isso? De uma forma bem resumida, é educar sua cria com respeito, criando uma conexão verdadeira e confiança entre vocês dois. Mas sempre estabelecendo limites, porque eles precisam disso também. Então, se você já ouviu falar que criar com disciplina positiva é criar com permissividade ou sem limites, fica aqui com a gente para entender que não é nada disso. Quando você opta por criar seu filho com base na disciplina positiva, você está aceitando enxergá-lo como um ser que merece respeito e atenção como qualquer adulto em qualquer outra relação sua. Não é criar com medo, mas com carinho e confiança. É entender a importância de conhecer as necessidades do seu filho e entender o comportamento dele. É também se autoconhecer, desenvolver o seu autocontrole. É observar e perceber que muito do que fazemos é no automático, seguindo os padrões comportamentais também que aprendemos na nossa infância e lutar contra eles, se assim desejar. É ensinar as crianças sobre empatia e segurança em si mesma. Como? Dando carinho, atenção, amor e segurança também para ela. Como você imagina o seu filho ou sua filha daqui a 15, 20 ou até 30 anos? Eu acho que esse pode ser mais um incentivador para você praticar a disciplina positiva. Você espera que eles se tornem adultos confiantes, questionadores, seguros, responsáveis, amorosos? Para nos tirar todas essas dúvidas e nos esclarecer bem sobre a disciplina positiva, eu convidei aqui a Beth Rodrigues. Beth, seja bem-vinda. Por favor, se apresente aqui para quem está nos ouvindo. Quem é você? Muito obrigada, Thaís, pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre um assunto que eu adoro. Eu sou trainer em disciplina positiva. Isso significa que eu dou cursos de certificação internacional, principalmente para profissionais da saúde e da educação, pessoas que dão cursos para pais e mães. Então, eu também tive o privilégio, né, a honra de participar da tradução de vários livros sobre disciplina positiva, acho que foram 7 no total, e a gente sempre faz em duplas, então, acho que é isso, mas eu gosto também de me definir como mãe, como madrasta, vodrasta, que já sou também, e professora, que sou professora há mais de 30 anos, então acho que esse é um bom resumo de todo o meu trabalho atual.
Legal. Vamos começar então pelo que é a disciplina positiva, para primeiro entender, né, quem está tendo esse primeiro contato agora também, para depois a gente ir conversando mais sobre esse assunto. O que é? Como ela Fechado. surgiu? Perfeito. Essa pergunta é ótima, porque ela realmente. Aliás, você já fez um resumo introdutório muito bom, né? Que falou os pontos principais dessa abordagem. Eu gosto de definir a disciplina positiva como sendo uma abordagem socioemocional para nós, adultos, pais, mães, educadores, para que a gente possa desenvolver nas crianças e nos adolescentes habilidades de vida. E quando eu falo habilidades de vida, é tudo aquilo que você já mencionou. Estou falando de responsabilidade, cooperação, habilidade de resolução de problemas e muitas outras. É uma abordagem que começou com a doutora Jane Nelson escrevendo o primeiro livro sobre o assunto, com esse título, né? Esse livro foi lançado em 1981, e a doutora Jane Nelson o que eu mais gosto de falar do currículo dela não é nem o mestrado, doutorado, o fato de ser uma terapeuta familiar, muito conceituada nos Estados Unidos, com mais de 80 anos, né? É o fato dela ser mãe de 7, avó de 22, bisavó de 14, já escreveu mais de 20 livros no inglês, no original, sobre esse assunto, sobre a disciplina positiva, dos quais, como eu estava dizendo, 8 já foram traduzidos para o português, né? Ela está disseminando os conceitos adlerianos. Então, toda a base teórica da disciplina positiva começou com Alfred Adler. Alfred Adler, lá do começo do século passado, né? Ele era contemporâneo de Freud, um psicólogo, psiquiatra, médico, vienense também, muito importante na história da psicologia. Adler, ele contribuiu com muitos aspectos, mas eu vou mencionar um só, que é a base da disciplina positiva, que é o fato das pessoas, o objetivo primário de todas as pessoas. Todo mundo quer se sentir importante e pertencente. Então, as pessoas fazem o que fazem por causa desse senso de importância, de se sentir útil, contribuinte, e de pertencimento. Eu faço parte, eu conto. E, inclusive, os nossos filhos. Então, agora falando para pais e mães, mais especificamente, muitas vezes eles têm alguns comportamentos desafiadores para a gente por causa disso, porque eles querem se sentir importantes e pertencentes. E foi Alfred Adler e depois Rudolf Dreikurs, um importante seguidor de Adler, que se aprofundaram nas crenças por trás dos comportamentos das crianças, por que elas fazem o que fazem. Então, essa tabela sobre os objetivos equivocados e as crenças por trás dos comportamentos estão na maioria dos livros de disciplina positiva. E quando a gente conhece e estuda essa abordagem, a gente consegue entender por que as crianças se comportam como se comportam, a gente consegue lidar com esses comportamentos desafiadores e, principalmente, a gente consegue desenvolver habilidades de vida que são que é o foco da disciplina positiva. Acho importante também dizer que é uma abordagem gentil e firme ao mesmo tempo. Por isso que ela tem o foco no respeito mútuo. Ela não vai só respeitar os adultos envolvidos nessa situação, nessa relação, e nem só as crianças. Então, ela não é uma abordagem punitiva, por isso que quem tem aí uma tendência a ser esse adulto, esse pai ou mãe ou educador mais autoritário, cheio das regras, que vem ali com uma lista de funções e de ordens e de instruções para as crianças e que elas têm que obedecer, não vai combinar com a disciplina positiva, porque você está focando na firmeza, na ordem, mas muitas vezes falta gentileza, né? É aquele adulto que quer impor a sua vontade através do autoritarismo, e que usa até a frase mesmo, tem que fazer porque eu estou mandando, porque eu que sou adulto aqui da relação. Nesse caso, esses adultos acabam apelando também para a punição, para o castigo, que é uma forma de usar esse jeito mais punitivo. E o outro extremo também não é disciplina positiva, porque pais e mães que acham que basta a gentileza, o afeto, o carinho, a liberdade, e que aí não trazem a firmeza, a ordem, as escolhas limitadas, são pais que acabam caindo numa permissividade e que acabam apelando também para prêmios, recompensas, elogio em excesso, e isso também não é disciplina positiva.
Então, a disciplina positiva, ela é respeitosa e encorajadora porque ela trabalha com a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo, com a ordem e com a liberdade ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo prático, e é uma coisa que me encanta na disciplina positiva, são as inúmeras ferramentas práticas que a doutora Jane Nelson e os outros autores da disciplina positiva organizaram. São frases, são palavras que resumem conceitos teóricos profundos e que a gente pode, na prática, colocar essa abordagem, né? Então, por exemplo, as escolhas limitadas. Quando você tem uma tendência a ser muito autoritário, você não oferece escolha nenhuma para as crianças. Quando você é muito permissivo, você dá liberdade demais, em excesso, e deixa eles fazerem o que quiserem. São escolhas ilimitadas. E com a disciplina positiva, a gente oferece o que eu chamo de escolhas limitadas, que são escolhas razoáveis, respeitosas, que você oferece para as crianças, 2 geralmente, e você deixa a criança decidir, dentro daquilo que é respeitoso para todos. Outro ponto importantíssimo da disciplina positiva, que é base, né, critério básico, é o fato de ser uma abordagem que cria conexão entre adultos e crianças, ou adultos e adolescentes também, né? Que é esse senso de aceitação e importância que eu mencionei. Então, a gente está preocupado em desenvolver, sim, essas habilidades de vida em longo prazo, não é uma questão só momentânea, não é para resolver e lidar com os comportamentos desafiadores agora. O foco são as habilidades de vida no futuro, por isso você mencionou que tipo de filho eu quero ter no futuro, e eu quero ter esse tipo de filho, né, respeitoso, preocupado com os outros, responsável, que contribua, que se sinta útil e que desenvolva o seu poder pessoal, a sua autonomia. Então, tendo isso em mente, a gente vai conseguir utilizar essa abordagem a nosso favor e ter um ambiente muito mais respeitoso, empático, democrático em casa. Acho que, em poucas linhas, é isso. E de que forma, então, praticando a disciplina positiva, a gente consegue trazer essa autoestima na criança, uma autoestima, uma autoconfiança boa também? Como que a criança consegue se desenvolver com essas qualidades? É no dia a dia mesmo, é na nossa ação. É quando a gente consegue não ir para os extremos, como eu disse, da autoridade, né, do autoritarismo, não da autoridade, do autoritarismo ou da permissividade. Nós, quanto pais, mães, educadores, somos autoridade, sim, somos líderes que precisam algumas vezes dizer não, líderes que podem dizer não de uma forma gentil, de uma forma empática e respeitosa, como eu disse, e no dia a dia, a cada situação que a gente tem desafiadora com os nossos filhos, a gente pode aplicar essa abordagem. Como, por exemplo, eu mencionei as escolhas limitadas, eu vou mencionar uma outra forma, que é validar o sentimento da criança. Então, vamos supor que o seu filho esteja frustrado por alguma coisa que aconteceu e tem ali um começo de que a gente chama de ataque de birra, né? Ou, sei lá, tem alguma resistência para fazer alguma coisa que você pediu. Você pode se abaixar para ficar com os olhos na altura dos olhos dessa criança. Isso a gente chama de olho no olho. É uma ferramenta da disciplina positiva que é para garantir não só o contato visual, mas também essa conexão de estar com os olhos na altura dos olhos da criança. Você pode... Só isso já vai garantir um tom de voz mais respeitoso, tá? Se aproximar fisicamente dessa criança para demonstrar para ela que você está ali, para ela, presente, que você não está se distraindo com mais nada. Você vai, de verdade, colocar em prática a tal da escutativa, então, ouvindo com atenção o que essa criança tem a dizer e validando o sentimento dela. Talvez, se for uma criança pequena, ela nem saiba o que ela está sentindo. E você pode dizer e ensinar: filho, eu acho que você está com raiva. E você está com raiva porque o seu irmão quebrou o seu brinquedo. Eu entendo, eu sentiria raiva também. Então, só essa atitude de validar o sentimento é uma forma de ser gentil. E aí, você pode também ser firme, dizendo quais são os limites, porque a criança precisa, desde sempre, né, aprender a diferença entre sentimento e comportamento. Então, por exemplo, nessa situação, imaginando aí uma situação hipotética de uma briga entre irmãos por causa de um brinquedo quebrado. Filho, imagino, você está com raiva. Eu entendo como é estar assim.
E não é por causa disso que você vai bater no seu irmão. Bater não, né, filho? A gente não faz isso aqui em casa. Então, veja que você consegue ser gentil validando o sentimento do seu filho, com olho no olho, com respeito, com gentileza, e você consegue ser firme dizendo o que não pode ser feito, o que não é aceitável, o que não é um valor daquela família. É dessa forma, com gentileza e firmeza em todas as nossas ações, porque nós somos um exemplo, sabe? É muito interessante, Thaís, as pessoas, muitas vezes, no dia a dia, a gente esquece como que os nossos filhos de verdade aprendem. Eles não aprendem com o nosso discurso, eles não aprendem com os nossos sermões, com as nossas palavras, eles aprendem com a nossa atitude, com o nosso exemplo. Por isso, quando você mencionou lá na introdução que a disciplina positiva, ela vai ajudar o adulto a desenvolver o autocontrole, a autorregulação, o autoconhecimento, sem dúvida. Eu digo que a disciplina positiva é uma abordagem para nós, adultos, é para nós, para pais, mães, educadores, para todos que querem se conhecer, né? Por isso que eu também defino como uma abordagem socioemocional. Então, nós vamos nos aprofundar nessas habilidades, nessas competências emocionais ou pessoais ou intrapessoais de autoconhecimento, autoestima, autorregulação, autocontrole, autogestão, autodisciplina, para você poder, aí sim, desenvolver as habilidades e competências sociais, de cooperação, comunicação, responsabilidade, habilidade de resolução de problemas e tantas outras. Então, o único jeito da gente ensinar os nossos filhos sobre, por exemplo, respeito, é sendo respeitosos com eles. O único jeito da gente desenvolver a autonomia e a autoestima é dando oportunidade para que eles façam as coisas. E esse é um dos maiores erros que nós pais e mães cometemos. A gente acaba fazendo muito pelos nossos filhos, em nome de amor, né, do amor que a gente tem por eles, mas sem perceber, muitas vezes a gente acaba mimando, super protegendo, estragando, desse jeito, simplesmente porque a gente acaba fazendo coisas pelos nossos filhos que eles já seriam capazes de fazer sozinhos. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas nós vamos desenvolver as habilidades emocionais, sociais, através do nosso exemplo. E uma coisa muito interessante em relação à disciplina positiva é que ela é efetiva em longo prazo. É lógico que em curto prazo, um grito, uma palmada, um castigo, um prêmio, funciona. Não vamos negar, isso funciona sim. Mas os resultados em longo prazo são perigosos, né? Você não estabelece uma conexão efetiva com gritos diários, com punição. Então, respondendo àquela pergunta, né, que tipo de cidadão que eu quero formar nesse mundo, que tipo de relação que eu quero ter com meu filho no futuro, é o que vai nos dar a força e a vontade de conhecer melhor essa abordagem e de colocá-la em prática. E, Beth, o que você sugere aí, né, para a pessoa que quer começar a praticar a disciplina positiva e conseguir, porque eu acho que a parte mais difícil nessa história toda é a gente conseguir realmente esse autocontrole, né? Tem que ter esse autoconhecimento, né, que você falou, mas como conseguir esse autocontrole e a gente até resetar aí nosso cérebro para que pare de pensar ou agir, porque a gente acaba agindo como um reflexo mesmo, né? De algo que a gente viveu, a gente aprendeu que era assim que fazia, foi feito assim com a gente. Então, como que a gente consegue se controlar ou mudar isso na nossa cabeça, virar a chavinha, para que a partir de agora a gente consiga não fazer isso? É um processo de aprendizagem como absolutamente qualquer outra coisa. A gente não aprendeu a dirigir, a andar de bicicleta ou uma língua estrangeira de um dia para o outro. Os nossos filhos não aprendem a ler e escrever também tão rapidamente. Então, ninguém pode achar que agora que eu ouvi esse podcast, agora que eu assisti essa palestra, agora que eu li todos esses posts a respeito de disciplina positiva, pronto, já sei, já vou pôr em prática e vai funcionar, porque eu já aprendi meia dúzia de ferramentas. Nós estamos falando de um conteúdo gigante. Como eu disse, são
dezenas de livros, são dezenas de ferramentas práticas. Eu recomendo começar estudando o assunto mesmo. Então, pesquisando, entrando em sites sérios, né, sobre o assunto, em páginas, em publicações, e principalmente lendo os livros de disciplina positiva. Existem vários, e cada um, assim, mais específico, né, então o primeiro, aquele que se chama Disciplina Positiva, aquele amarelinho, que eu tive o privilégio de participar da tradução lá em 2014, ele é tanto para pais quanto para educadores, e ele traz inúmeros exemplos reais, histórias que acontecem na casa de todo mundo, dificuldades com os comportamentos desafiadores dos filhos. Então é uma delícia você poder ler e se identificar com aqueles exemplos, e aí aprender as ferramentas e saber poder colocar em prática, né? Nós estamos falando, já mencionei, a importância da conexão antes da correção, as escolhas limitadas, a gentileza e a firmeza, o olho no olho, a escuta ativa, e existem muitas outras que a gente pode colocar em prática no dia a dia, até porque tem uma má notícia para todos aí. Não existe uma ferramenta maravilhosa, mágica, que funcione em todas as situações. Então, vamos supor que você tenha aprendido aí essa das escolhas limitadas, e que esteja funcionando com um filho, mas que não funcione com outro. Que funcione por um tempo, mas não todos os dias. Que funcione num dia que você está mais paciente e que soube oferecer escolhas de uma forma respeitosa, mas não de um outro que você vira e fala assim, você vai tomar banho ou não vai tomar banho? Pronto, já não foi respeitoso, já não é uma escolha limitada essa, porque você não vai ficar confortável com a escolha se a escolha for o de não tomar banho, por exemplo. Então, é muito mais da compreensão de que não são técnicas, não são ferramentas só, elas têm uma base teórica sólida, elas estão basadas em princípios, em conceitos, que são, eu gosto de definir também a disciplina positiva como uma mudança de paradigma. É um outro olhar para a relação com os filhos. Para quem me procura, né, em cursos de pais e mães, para falar, eu quero fazer esse curso porque eu quero fazer meu filho tomar banho, eu quero fazer meu filho comer, porque, olha, está dando muito trabalho, eu quero mudar esse comportamento do meu filho. Eu já aviso também, essa é outra má notícia, que então a disciplina positiva talvez não funcione tão rapidamente, porque nós estamos falando de uma mudança, é uma visão de mundo diferente, a mudança de paradigma é muito mais sobre essa energia de respeito mútuo, de conexão, de gentileza e firmeza, do que de mudança de comportamento. A gente não consegue mudar os outros, a gente só consegue mudar nós mesmos. Então, se você está disposto a ter uma consciência de qual é o seu estilo parental, eu tenho uma tendência a ser mais firme, autoritário, por criação, por crenças, ou pelo que eu quero evitar, ou tem uma tendência a ser mais permissivo e gentil, e acabo tendo dificuldade para dizer não, para colocar limites. Então, esse passo, acho que é o primeiro passo, dessa consciência de qual é o meu estilo parental. Eu sei que ninguém aqui com um estilo negligente, que não é nem gentil nem firme, vai estar nos ouvindo. Então, eu nem estou levantando essa possibilidade. Mas saber ser um líder gentil e firme é o primeiro passo. É conhecer, estudar, fazer cursos, porque não existem vários cursos. Eu mesma tenho curso online de disciplina positiva para pais e mães de crianças pequenas, para pais e mães de adolescentes. Existem os cursos de certificação para quem quer ser, né, profissionais que atuam com pais, pediatras, psicólogos, coaches, enfim. Então, eu recomendo isso, o estudo e a aplicação para poder perceber como as relações se tornam mais harmoniosas, mais respeitosas, mais empáticas, e como a vida fica mais leve, mais agradável, né? Então, a gente está pensando não só no futuro, mas no dia a dia também. Você estressa menos com essa abordagem. A gente acabar se acolhendo, é importante a gente se acolher antes de conseguir acolher a criança, talvez até a nossa criança interna, né, ser acolhida antes de começar a acolher nossos filhos. Isso ajuda também nesse processo?
Com certeza. Autocuidado é uma das ferramentas da disciplina positiva. Autocompaixão. E também essa compaixão, esse perdão, essa gratidão com os nossos pais, porque eles fizeram o que puderam fazer nas condições que eles tinham naquele tempo. Essa história de educação parental, de tantos estudos sobre criação de filhos, é uma coisa muito recente. Alguns anos atrás, se eu fizesse essa atividade que você mencionou, que é uma atividade básica, introdutória da disciplina positiva, a gente pede para os pais fazerem 2 listas. Uma lista de comportamentos desafiadores dos seus filhos hoje, e depois uma lista do que de melhor eles querem desenvolver nos filhos no futuro. É muito interessante observar que essas listas, elas sempre são muito semelhantes. E eu brinco que, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, apareceriam coisas que hoje a gente não enxerga mais. Você falou sobre filhos críticos, cooperativos, que pensem, né, nos outros, não só em si mesmos. A gente sabe que esse não era um valor de outras gerações. A gente tinha gerações muito mais competitivas, menos colaborativas, e também muito mais preocupadas em si mesmas, por exemplo, a questão da obediência, que hoje é sinônimo de submissão. Então, a gente sabe o quanto é perigoso o obediente. Agora, é interessante também, porque os pais e mães de hoje não usam a palavra obediente, mas querem que os filhos obedeçam. Então, muitas vezes a queixa vem assim, disfarçada, sabe? Vem assim, meu filho não me ouve. Mas, em outras palavras, o que esse pai e essa mãe estão querendo dizer é, meu filho não me obedece. E aí não quer que ele se torne uma pessoa submissa, mas está criando, querendo que ele obedeça o tempo inteiro. Não quer que ele quer que ele seja uma pessoa questionadora, mas quando ele questiona hoje, se incomoda porque faz e não pergunta, né? É um rebelde. Como que ele se atreve a fazer esse monte de perguntas? Eu que sou a autoridade aqui, eu que sou adulto, eu que sei, né? E realmente, vai ter momentos em que seu filho ou sua filha talvez não possa tomar decisões, que são decisões que o adulto que pode tomar, mas elas serão decisões respeitosas, empáticas, que vão considerar o bem-estar de todos envolvidos, não só das crianças ou só dos adultos. E você estava comentando aí sobre cooperar também, né? Entre cooperar, obedecer, qual que é a diferença entre os dois e a importância de praticar também essa cooperação na disciplina positiva? Tem até uma coisa que me encanta na disciplina positiva, são as várias fórmulas, sabe? Existem fórmulas para tudo. Fórmulas para para fazer a recuperação dos erros, das consequências lógicas, de buscar soluções, e existem os passos para conseguir a cooperação. Então, eu vou ensinar para vocês os passos para conseguir a cooperação. São 4 passos. O primeiro é a gente deixar claro e expressar compreensão pelo sentimento da criança. É aquele validar o sentimento que eu estava mencionando, né? Então, você confirma com a criança aquilo que ela está sentindo. Filho, eu estou achando que você está triste, eu estou achando que você está frustrado. Puxa, eu notei que você ficou com raiva, que você está com ciúmes. Enfim, você menciona, expressa o sentimento da criança. Você mostra empatia sem necessariamente mostrar concordância. Porque empatia, essa habilidade de se colocar no lugar da criança, não significa que você concorde, que você dê permissão para que ela, né? Não é isso, significa que você compreende só. Então, você pode dizer ou compartilhar alguma vez que você se sentiu daquela forma. Então, por exemplo, filho, eu estou vendo que você está com raiva do seu irmão porque ele quebrou o seu brinquedo. Eu já senti raiva também do meu irmão. Quando eu era pequena, ele fazia coisas que eu não queria que ele fizesse. Aí, o terceiro passo. Você compartilha os seus sentimentos, a sua percepção. Então, se você conseguiu fazer, né, validar o sentimento da criança, demonstrando empatia, se isso foi feito de uma forma respeitosa, razoável, o seu filho, a sua filha está pronto para ouvir o que você tem a dizer. Então, você pode dizer, por exemplo, e eu fico preocupada quando você bate no seu irmão, porque a gente não resolve as coisas aqui em casa desse jeito. Então, você pode dizer sobre os seus sentimentos. Só aí ele estará pronto para ouvir o que você tem a dizer. E aí você convida a criança a buscar uma solução junto com você. Então, essa cooperação é uma atitude de encorajamento.
aliás, todas as atitudes da disciplina positiva são de encorajamento. E essa é mais uma, né, em que você pergunta para a criança, em que você foca na solução, em como resolver esse problema no futuro, e não no passado, em quem começou essa briga, quem é o culpado. O foco da disciplina positiva nunca está na culpa, no erro, no que aconteceu, no que passou. E sim, no futuro, em como nós juntos podemos resolver esse problema, como nós podemos achar uma solução juntos, uma solução para testar, depois pode ser que não funcione, tá? Então, a cooperação, ela implica num exercício de respeito e de empatia do adulto. O adulto não vai conseguir cooperação com um dedo em riste, falando, você faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Isso é uma forma autoritária. E ele também não vai conseguir resultado nenhum se ele simplesmente passa a mão na cabeça da criança e fala, tá bom, você ficou triste com esse brinquedo quebrado, então mamãe compra outro para você. Pronto, isso não resolve o problema. Então, um jeito de lidar é esse, é convidar a criança sempre a buscar uma solução juntos. E, Beth, se os pais são separados, dividem a guarda, um lado pratica a disciplina positiva e outro não, como que fica essa criança e como que ela vai crescer? Para qual lado da força aí que ela vai? Eu tenho uma experiência pessoal sobre isso. Quando eu me separei do pai da minha filha, ela já foi... A gente começou a separação quando ela tinha 8 anos. A gente efetivamente terminou a separação quando ela tinha 10. E passou pela minha cabeça também, será que dá tempo? Será que eu vou poder usar? Como é que vai ser agora com 2 casas, né? E deu, e dá, e tá tudo bem, porque os nossos filhos são muito inteligentes. Mesmo com pais e mães morando juntos, eles sabem que cada um tem seu estilo. Eles sabem o que falar, o que perguntar, o que pedir para o papai, para a mamãe, ou para a mamãe, depende aí dos casais, como são essas famílias, né? Mas, de qualquer forma, as crianças são muito inteligentes. Eles sabem como lidar com cada um dos adultos e sabem aprender as diferenças. A gente, outra vez, repetindo aquela má notícia, a gente não muda o outro. A gente não vai mudar os nossos filhos, a gente não vai mudar os cônjuges e muito mais, muito menos, né? Não vamos conseguir mudar pessoas que nem moram mais com a gente. O que a gente consegue é mudar a si mesmo. Então, quando a gente aplica a disciplina positiva dessa forma respeitosa que eu venho mencionando, a gente passa a ser um bom exemplo para os outros adultos, sabe? Então, a sogra, a avó, a nossa mãe, o nosso companheiro, a babá, outras pessoas vão observando como você consegue lidar com aquela questão que era tão complicada, que é a hora do banho, ou a hora da refeição, ou acordar, ou dormir. Aqueles conflitos que a gente costumava ter, você não tem mais. Então, a gente passa a ser um bom exemplo, sabe? É muito mais com a nossa atitude do que com o nosso sermão. Não vai querer fazer com o outro adulto que você sabe que não vai funcionar com a criança. Mas ter ao menos um lado, assim, com a disciplina positiva já é uma boa base para a criança. Com certeza, porque ela precisa de pelo menos um cuidador ou cuidadora, de alguém, né, uma referência de afeto, de carinho, de limite, alguém que saiba ser esse adulto que vai ser gentil, que vai ser acolhedor, vai ser respeitoso, empático, e também vai saber dar limites, vai saber dizer não, vai saber criar oportunidades para a criança se sentir o seu poder pessoal, se sentir importante, se sentir capaz, né? Então, o importante, na minha opinião, é as pessoas não focarem tanto no que o outro está deixando de fazer e focar mais no que eu posso fazer. Então, decida o que você vai fazer. Você vai estudar disciplina positiva? Você vai se aprofundar nisso? Você vai colocar em prática? Você vai fazer o seu melhor? Você vai ser um bom exemplo para o seu filho? E quando não for, aí vem aquela autocompaixão que a gente falou, porque nós somos humanos, a gente vai errar. Então, uma coisa que eu adoro na disciplina positiva, que eu não tinha mencionado até agora, é esse conceito de que o erro
é uma oportunidade de aprendizagem, de que cada vez que a gente erra, a gente pode reparar o nosso erro. E isso é importantíssimo de ser feito com os nossos filhos. É a coragem de ser imperfeito. Veja que esse é um conceito adleriano. Esse cara, se estivesse vivo, teria 150 anos. Então, não é uma coisa atual, é uma coisa, né, é um conceito teórico importante que já lá atrás, mesmo Rudolf Dreikurs também no livro Children the Challenge, tem capítulos inteiros falando sobre a coragem de ser imperfeito, sobre os erros como oportunidade de aprendizagem. Então, o foco da disciplina positiva não é a perfeição, porque não existe pai e mãe perfeito, como não existe filho perfeito, é a melhora. É você fazer o seu melhor. Você gritava o tempo todo, você passou a gritar menos, pronto, já está melhor, não é? A gente não pode ficar achando que a gente vai de um extremo para o outro, que os extremos são perigosos. Para você conseguir chegar nesse equilíbrio, né, nessa atitude mais ponderada, mais equilibrada, mais sensata, que é mais respeitosa, a gente vai ter que cometer alguns erros, sim, e vamos aprender com os nossos erros, vamos assumir os nossos erros e vamos dar a oportunidade para os nossos filhos também cometerem erros e aprenderem com seus próprios erros. E aí entra, então, essa possibilidade dos pais pedirem desculpas quando vê que errou, ou a gente apenas muda daqui para frente, tenta não errar mais, ou você acha realmente tão importante chegar e falar, olha, desculpa, mamãe ou papai errou? Isso não tira, porque eu acho que é um dos medos, né, dos pais em pedir desculpa, de tirar um pouco a autoridade que eles têm. Mas você vê como algo, então, importante essas desculpas e que até para eles verem que é humano errar e que quando erra tem que se pedir desculpas? Sim, eu acho importante. Isso é mostrar o seu lado humano, o seu lado vulnerável, o seu lado possível de aprender com seus erros. É muito importante que a gente não tenha vergonha, não tenha medo de fazer isso. Só quero chamar a atenção para que nada que é feito em excesso é bom. Então, cuidado para... Todo dia você perde a cabeça, todo dia você grita, você dá uma palmada no seu filho e logo em seguida você vem pedir desculpas. Pronto, peraí, né? Porque aí não é disso que nós estamos falando também. Nós estamos falando de aprender com os nossos erros. Inclusive, para isso, existe outra fórmula da disciplina positiva, que eu vou falar agora, que é da recuperação dos erros. Então, vamos lá, que eu vou ensinar. Né? Nos livros a gente tem 3 passos, mas eu já vou ensinar 4 passos, que é o que a gente ensina nos cursos de certificação. O primeiro é você reconhece o erro. Então, você fala, ops, cometi um erro. Reconhecer, simplesmente isso. O segundo é você se responsabiliza pela sua parte do erro, porque nós adultos temos uma mania de perceber o erro do outro. Eu bati, mas você me desobedeceu antes. Desculpa, mas... Eu gritei porque você fez isso. Eu gritei porque você fez isso, eu bati em você porque você fez isso. Então, a gente só assume o nosso erro em virtude do mau comportamento, né, ou do erro do outro. E nessa fórmula que eu estou apresentando para vocês, que é uma fórmula da disciplina positiva, que são os passos da recuperação dos erros, nós não mencionamos o erro do outro, a gente só menciona o nosso. Então, os primeiros 2 passos são o reconhecimento e a responsabilização, autorresponsabilização. Então, ops, cometi um erro quando eu gritei com você. Ponto. Não interessa se você gritou porque seu filho bateu no irmão, ou se você gritou porque você está estressado, no meio de uma pandemia, preocupado, nervoso, ansioso, angustiado com questões financeiras do trabalho e tal, sabe? Não vem aqui se justificar. Né? Nessa fórmula, a gente se limita a dizer qual foi o nosso erro. Aí você vem com a reconciliação, aí você pede desculpas verdadeira, não é pedido de desculpas que nem às vezes a gente faz com as crianças, pede desculpas pro seu irmão, abraça seu irmão, dá um beijo nele e fala que ama porque não pode brigar com o irmão, tem que beijar e tem que abraçar e tem que amar porque é irmão, né? E não é assim, é um verdadeiro pedido de desculpas, é você assumir, você quer reconciliar. E agora a parte mais importante, que é o 4º passo, é o resolver. É quando você fala, bom, eu gritei, eu não devia ter gritado, peço desculpas, e eu quero gritar menos. O que eu posso fazer para não ter que gritar todo dia, na hora do banho,
que eu tenho que desligar esse videogame e que você tem que ir tomar banho. Filho, como que a gente pode resolver esse problema para eu parar de gritar? Porque eu não aguento mais, eu não quero mais gritar. É ruim para mim, é ruim para você. Me ajuda a resolver esse problema. Como que a gente pode resolver isso? E de verdade, traz essa pergunta. As perguntas na disciplina positiva, elas têm um papel fundamental. É uma das ferramentas mais importantes e a gente até criou um adjetivo que se chamam perguntas curiosas. São curiosas porque o adulto, de verdade, ele não sabe a resposta que a criança vai trazer. Ele tem essa atitude curiosa, o adulto, de querer saber como que a criança vai resolver aquele problema, o que ela tem para trazer de sugestão, qual é a opinião dela. E atenção, que não é uma desculpa para depois vir um sermão, uma bronca, não. Você de verdade quer saber o que seu filho acha daquilo, com a contribuição dele. É o único jeito dos nossos filhos aprenderem a resolver problemas, resolvendo. É o único jeito dos nossos filhos aprenderem a raciocinar, a buscar soluções, a desenvolver a criatividade, é elaborando respostas, é vasculhando no cérebro um jeito de resolver aquilo. Então, vamos usar mais as perguntas curiosas no nosso dia a dia com os nossos filhos e, de verdade, se concentrar em ouvir, né, ter essa escutativa, essa atenção para o que eles têm a nos dizer. E, Beth, praticando essa disciplina positiva aí com todas essas características, né, que você disse, automaticamente entre aspas, né, porque automaticamente os filhos mudam o comportamento deles, eles começam a ter comportamentos menos desafiadores, começam a cooperar mais naturalmente, eles começam a ter talvez menos crises de birra, de choro, porque eles se sentem mais ouvidos ou mais acolhidos. Acaba sendo um reflexo mesmo, uma consequência da disciplina positiva? Ou não necessariamente? Tem realmente crianças que têm um comportamento mais desafiador e a disciplina positiva acaba não ajudando tanto nisso, não sei. É uma excelente pergunta que não tem uma resposta única, porque realmente vai depender desse adulto e vai depender dessa criança e dessa relação. Vou explicar por quê. As crianças formam crenças desde a mais tenra idade, e elas já formaram algumas crenças a respeito sobre si mesmas, sobre o adulto em questão, a mamãe, sobre a casa, como o funcionamento daquela casa. Então, eu vou aqui imaginar a seguinte situação. É uma criança de, 5 anos que tem um irmãozinho de 2 anos ou de 1 aninho. E essa criança tem muitos ciúmes desse bebezinho, porque esse bebezinho tem muita atenção, os visitantes vêm aqui visitar o bebê, se encantam com esse bebê que está começando a fazer gracinhas e que é realmente encantador, e ninguém mais dá atenção para essa criança mais velha, ao contrário, só bronca, só pedido, e que você tem que ser um exemplo, e que esse bebê ia vir para ser meu companheiro de brincadeira, e não veio nada disso. Então, essa criança mais velha, por exemplo, está se sentindo destronada. E aí você, pai, mãe, está preocupado porque essa criança mais velha está muito rebelde, está sendo até agressiva com o bebê e tudo mais, e você começa a aplicar a disciplina positiva. Tudo vai depender das crenças de todos vocês, porque, veja só, né, todos nós, porque imagine que essa criança, ela já pode ter desenvolvido uma crença de que os pais gostam mais do bebezinho do que dela. De que naquela casa, para conseguir atenção, você precisa chorar muito, que nem o bebezinho faz. E que naquela casa, você consegue as coisas quando você tem um ataque de birra, quando você faz uma cena. Se ele já for um padrão, se essa criança estiver acostumada a desenvolver esse comportamento, porque alguma vez esse desejo dela foi atendido, não é de uma hora para outra que ela vai desistir. Pode ser até que ela piore. Pode ser que essa criança aqui na cabeça dela, quando eu quero uma coisa, aí a mamãe fala não, e eu falo, mamãe, deixa, vai. E aí ela me dá, e de repente ela para de me dar. Peraí, então, o que mudou? Essa criança fica confusa. Mas na cabeça dela, o que ela errou é que ela talvez não tenha feito tão intensamente, então ela tem que tentar de novo, então ela tenta outra vez, a mãe fala não, e ela fala, mamãe, deixa, vai, e aí ela começa a gritar mais alto, a espernear,
a jogar coisas, a se atirar no chão. Mas isso seria nesse começo, na transição, né? Isso, então, é só para avisar que pode acontecer de funcionar imediatamente, brilhantemente, porque você adulto está vindo de um lugar verdadeiro, de amor, de afeto, de respeito, você está oferecendo escolhas que são razoáveis, que são respeitosas, né? Você já revelou, você já fez um acordo com as crianças. Então, se você está vindo desse lugar, se a mensagem de amor, que é a mais importante, está clara para o seu filho, pode ser que funcione sim, desde o começo, né? Todas as ferramentas, pode ser que a aplicação da disciplina positiva já imediatamente surja ótimo, um efeito mesmo de um ambiente mais harmonioso e respeitoso. Agora, pode ser que não, pode ser que essa criança piore, e pode ser que esse adulto esteja só repetindo um script, que ele não venha de verdade de um lugar de acreditar que a criança tem voz, que ela pode resolver problemas, que ela é capaz, sabe? Às vezes, porque às vezes a gente não tem essa consciência, não é um processo tão rápido. A gente pode achar assim, não, mas eu sou muito respeitosa, eu sou muito carinhosa, eu faço tanto pelos meus filhos, eu ajudo, eu faço, eu aconteço, pronto, tá vendo? Ó, está fazendo demais. Talvez você esteja até super protegendo, mimando. É importante saber que confiar que os filhos são capazes de lidar com a frustração, com o tédio, com o não, com a tristeza, com a raiva, com o medo, com a insegurança. É importante que os filhos passem por isso também. E muitas vezes, vindo desse lugar de amor que a gente, né, quer super proteger os nossos filhos, a gente não quer ver os nossos filhos tristes, a gente não quer ver os nossos filhos frustrados, a gente acaba até... Eu sei de pais e mães que confidenciaram para mim que jogam jogos com os filhos e não deixam o filho perder. Sempre o filho ganha. Quer dizer, achando que estão fazendo uma coisa boa para os filhos. E não, né? A gente sabe que eles precisam aprender a lidar com essa frustração de perder um jogo, porque isso vai acontecer muitas vezes na vida. Para muitas crianças, infelizmente, o primeiro não, muitas vezes, é dado só na escola, pelos professores, e depois são aquelas crianças de que, nossa, em casa funcionava tão bem tudo, por que na escola não está funcionando? Por que na escola é uma criança agressiva ou difícil? Porque não soube a ter limites, né? Não aprendeu a compartilhar o tempo, a atenção, o cuidado. Então, por isso que eu disse que é difícil responder. Geralmente, as pessoas se encantam com a disciplina positiva porque as ferramentas são muito práticas, são muito objetivas, a gente consegue colocar em prática rapidamente. E mesmo as mais complexas, eu não mencionei, por exemplo, ainda, uma que eu adoro, que acho que é a favorita, inclusive, da doutora Jane Nelson, que é reuniões de família. As reuniões de família só podem acontecer quando as crianças têm mais de 4 anos. E elas são maravilhosas, porque é um espaço semanal, respeitoso, para uma troca, para acordos, sabe? E, enfim, é muito complexo aqui para resumir aqui numa entrevista, mas o que eu posso dizer é que quanto mais você conhece essa abordagem, e quanto mais você faz essa mudança de paradigma, esse autoconhecimento, você aplica isso, é mais provável que os relacionamentos sejam mais harmoniosos, respeitosos, que os resultados sejam mais eficazes. E sim, pode ser que aconteçam rapidamente, mas pode ser também que as crianças piorem antes de melhorar. E quanto às chantagens e castigos que você comentou, né, que a disciplina positiva não aborda, não gosta desses dois, por quê? Quais os prejuízos que possam trazer e de que forma, então, a gente lida com a criança naquele momento? Porque eu acho que entra até como chantagem também, do tipo, você nem isso poderia fazer. Ah, se não for agora, não vai ter tal coisa. Ou você me desobedeceu, então não tem mais TV hoje. Algo assim. Isso aí também não é bom na disciplina positiva, né? Por quê? Tudo isso é punição disfarçada, né? Então, até o cantinho do pensamento, tá o famoso cantinho a criança precisa pensar no que ela fez. Até parece que uma criança com 5 anos vai ficar 5 minutos lá pensando, olha, agora que eu estou aqui sozinho, eu consigo perceber que eu não deveria ter batido no meu irmão, que, nossa, realmente, que bom que eu vim aqui sozinho pensar no que eu fiz, que agora eu não vou mais fazer isso. Jamais,
sabe? A criança, ela passa a associar esse momento com exclusão, com distanciamento, com punição. Ela sabe que é uma punição, competição, estimula a competição e, principalmente, pode gerar muitas coisas. A gente tem até outra fórmula da disciplina positiva, que são os 4 R's da punição, que são os efeitos negativos da punição. Ressentimento. É quando a criança pensa mais ou menos assim, isso não é justo, eu não posso confiar nos adultos, então ela fica magoada, ela fica ofendida, ela fica, sabe, ressentida mesmo. O outro é da retaliação. Então a criança fica com tanta raiva que vira até vingança. Ah, é? Na próxima eu vou me vingar. Na próxima você vai ver, eu vou bater no meu irmãozinho, minha mãe não vai nem ver, e eu não vou passar por esse castigo aqui, porque ela não vai nem saber. Que tem a ver também com a dissimulação, que é o recuo. Então, na próxima eu não vou ser pego. Ou pode gerar uma redução de autoestima. Nossa, eu sou mesmo uma pessoa ruim. Então, a criança já acha que ela é um erro. Não é que ela cometeu um erro, sabe? É muito sério isso, né? Eu sou uma pessoa ruim. Ou fazer a pura rebeldia. Vou fazer exatamente o contrário do que está falando, que é para guardar os brinquedos, agora é que eu não vou guardar mesmo. É para lavar o cabelo, agora é que eu vou ficar embaixo do chuveiro, com o chuveiro ligado, mas eu não vou lavar meu cabelo, para provar que não manda em mim. Então, isso tem a ver com as crenças por trás dos comportamentos das crianças que eu mencionei, e isso tem a ver com o fato de que a punição funciona, eu não vou mentir para vocês que não funciona, mas funciona em curto prazo e é um preço muito alto. Provavelmente essa criança vai sentir culpa, vergonha, humilhação, ou raiva, vingança, tristeza, mágoa, medo, enfim, não é, né? E certamente uma desconexão, um distanciamento. Então, para que a gente apela? Para que a gente continua apelando? Agora, uma coisa importante, Thais, é que acho que o grande diferencial dessa abordagem é porque nos cursos de disciplina positiva, até nos cursos online, a gente está conseguindo fazer as atividades. Eu não consegui fazer nenhuma atividade com vocês, a gente está aqui batendo papo, conversando, falando, né, dos aspectos teóricos e tudo, mencionando alguns exemplos e tal, mas nos cursos nós temos vivências. E esse é o grande diferencial, porque com as vivências, por exemplo, eu divido a turma em duplas, e aí um faz o papel do adulto, o outro faz o papel da criança para uma determinada situação. E aí a gente faz perguntas, como você se sentiu, o que você pensou, como é que você decidiu, tal. Na hora que você faz o papel da criança, na hora que você se conecta com a sua criança interior, que você mencionou antes, na hora que você percebe o seu sentimento, o seu pensamento, que você ficou longe de vontade de obedecer aquele adulto que deu aquela instrução daquele jeito, que usou aquela ameaça, aí cai a ficha, sabe? Então, acho que o grande segredo da disciplina positiva é ser uma abordagem experiencial, cheia de vivências, de dinâmicas. Então, olha, eu estou me surpreendendo como que nos cursos online a gente está conseguindo, usando os recursos, né, aí das plataformas, tal, ainda manter essa característica, que eu acho que é o que diferencia de qualquer outra abordagem. E aí, então, sem essa chantagem, sem esse castigo, seria a base da conversa mesmo? Cuidado para não falar demais, quer ver? Porque tem algumas ferramentas que são também típicas da disciplina positiva, que são agir mais e falar menos, perguntar mais e não mandar. Ao invés de você falar para o seu filho, pega o casaco, tá frio lá fora, pega o casaco, veste, olha, não vai esquecer o casaco, põe o casaco, tá frio lá fora. Todo dia você fala isso. Aí um dia você não tá lá. Seu filho vai lembrar de pôr o casaco? Provavelmente não. Agora, se você se habitua a, filho, como é que tá o tempo lá fora? Percebe a diferença? Ele vai ter que vasculhar no cérebro, vai ter que descobrir se ele vai abrir a janela, se ele vai aprender a consultar um clima-tempo, se ele vai olhar para o termômetro que está pendurado lá na cozinha da casa, ele vai de algum jeito descobrir como é que está o tempo lá fora e vai responder essa pergunta. E pode ser que ele responda assim, tá sol, tá calor, porque ele ainda não sabe que sol não é sinônimo de calor. Pode estar sol, mas pode estar frio. E olha que oportunidade maravilhosa da gente, com pergunta curiosa,
ensinar os nossos filhos a observar o tempo, a decidir que roupa usar de acordo com o tempo lá fora. Então, por isso que eu estava aqui defendendo o uso, sim, da conversa, do diálogo, mas principalmente da escuta e das perguntas, do que do sermão e da fala. Porque senão a gente cai nesse lugar tradicional de eu que sei, eu que sou adulto e eu que estou informando você. Porque senão, gente, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Até tem uma explicação teórica sobre isso. A origem da palavra educar, em latim, educare, significa tirar, extrair. E nós adultos fazemos exatamente o contrário, né? A gente quer educar enfiando goela abaixo, ensinando. Não é assim. Então, a gente precisa perguntar mais e ouvir mais, deixar eles descobrirem, eles passarem pelas experiências do que a gente falar tanto. Então, é sim um espaço de diálogo, de conversa, de perguntas, de experiências, de vivência. É não se colocar entre o nosso filho e a experiência de vida. É deixá-los ter essa experiência. Eu queria entender na prática isso, por exemplo, tô chamando no banho, que foi um exemplo que você deu, né? Chamando várias vezes, não vem. E eu não posso falar, por exemplo, não tem então historinha à noite antes de dormir, eu não tenho uma TV, não tenho. É você pegar e trazer mesmo a criança, fazer. Porque assim. Tudo na teoria, quando você ouve, fala, não, muito legal, mas na prática, quando você fala, tá, mas eu vou conversar, eu vou falar, e eu sei que não vai adiantar, porque eu tento e falo, e não adianta, entendeu? E aí é o quê? Continuar persistindo? É continuar tentando... Não, excelente pergunta, Thaís, obrigada por ter trazido, porque sempre essa pergunta, né, das pessoas, de que, entendi, na teoria é bonito, na prática não funciona, então vamos lá. Talvez porque ainda não esteja de verdade na prática. A ideia da disciplina positiva não é tudo virar uma eterna conversa, um eterno diálogo, não. Você já vai, por exemplo, para resolver essa questão do banho, você faz antes com seus filhos o quadro de rotinas. Você senta com seu filho ou sua filha e tira foto deles fazendo várias ações. Escovando os dentes, tomando banho, pondo pijama, jantando, brincando, guardando o brinquedo, enfim. Tá? Tudo que você quer daquele momento, que é um momento mais conflituoso na sua casa. Aí você imprime essas fotos e senta com essa criança e pede para ela te ajudar a colocar na ordem dos acontecimentos. Então, ela sabe que ela não vai escovar os dentes antes do jantar. Ela sabe que ela não vai pôr o pijama antes do banho. Então, ela vai te ajudar a colocar numa ordem razoável ali as coisas. E é por isso que você incluiu a foto do guardar o brinquedo, não só do brincar. Por isso que você incluiu a foto do lavar as mãos, não só do comer. Então, ela vai aprender a ter o hábito de lavar as mãos antes das refeições, por exemplo. Você fez esse quadro das rotinas com seus filhos. E aí você vai colocá-lo em prática. Esse quadro vai ser enfeitado pelos seus filhos. Se eles já sabem escrever, eles podem fazer uma legenda. Se eles sabem desenhar, eles podem desenhar ao invés das fotos. Se eles quiserem colocar horário, já pode colocar horário. Mas mais importante até do que o horário é o ritual, é a sequência. Isso pendurado, imagine que você usou ali um barbante, um plástico, qualquer coisa, um cartaz, pendurou lá na porta do armário do seu filho, tá? Na onde você quiser, num lugar visível, valorizado, né? E aí você pergunta para o seu filho, o que nós combinamos fazer? Qual que é a próxima atividade lá do nosso quadro de rotinas? Quando dá esse horário, o que a gente faz, filho? Percebe? Não é mais você que está lá falando outra vez, filho, vai tomar banho, filho, vai tomar banho, filho, vai tomar banho, filho tem que tomar banho, porque, olha, tomar banho é importante, porque, inclusive, eu recomendo o capítulo 10 do livro Disciplina Positiva, que fala como a nossa personalidade afeta dos nossos filhos. Então, se a gente tem uma tendência a falar demais, a explicar demais, eu sei porque eu sou professora, e sei que jornalistas, minha filha é jornalista, também, todos nós que gostamos, né, de estudar, tal, temos essa tendência. Então, dependendo das nossas crenças pessoais, a gente vai cometer esses erros com os nossos filhos, sabe? Então, por exemplo, você resolve conflitos não com o diálogo na hora do conflito, porque, aliás, a gente raramente resolve os problemas na hora dos problemas. A gente consegue antecipar os problemas e usar
formas, né, no caso, ferramentas, o quadro de rotinas é uma delas, para lidar, para prever problemas e para antecipar problemas, ou a gente resolve depois. Então, você pode, por exemplo, uma que eu já ensinei, que é fácil, que é a das escolhas limitadas, falar: filho, é hora do banho. Você quer abrir o chuveiro ou quer que eu abra? Veja que você não está dando a opção para o seu filho de tomar banho ou não. Você está dando a opção de abrir, ele abrir ou de você abrir. Filho, é a hora do banho. Você quer tomar banho no meu chuveiro ou no seu? No meu banheiro ou no seu? Filho, é hora de tomar banho. Você vai querer colocar esse pijama depois ou esse outro? Você decide. Na hora que seu filho ouve, você decide, geralmente já satisfaz aquela crença do você não manda em mim, sou eu que decido. E aí ele já fica satisfeito, sabe? Ele já, então eu quero usar esse pijama. Pronto, tudo bem. Para você tanto faz o pijama que ele vai usar. Você não vai oferecer um pijama que você não fique confortável que ele use, entende? Então, é muito mais a nossa sabedoria de entender, antecipar e se preparar para as coisas acontecerem, né, de uma forma mais respeitosa, tal, do que, querer a cada situação argumentar, conversar, explicar, não, não vai funcionar. E por que que o oposto também não é bom? O oposto, assim, de elogiar, de presentear, enfim, quando algo bom acontece. Porque eles podem ficar viciados nisso. O elogio é como um doce. Eu estou resumindo aqui uma longa aula, tá? Isso são Ah, uma sim, longa sim. aula, tem várias. Tudo aqui imagina, esse assunto, se der, vai uma temporada do podcast. A gente está tendo aqui 1% da disciplina positiva nessa 1 hora de conversa. Mas vamos lá. A disciplina positiva, ela privilegia o encorajamento e não o elogio. Isso não significa que a gente vai ficar paranoico e nunca mais vai elogiar os filhos, não é isso. Mas a gente tem que tomar cuidado que muito elogio pode gerar um excesso, um vício nessa aprovação externa, sabe? A criança fica dependente dessa avaliação da outra pessoa. Então, ela faz um desenho lá, um rabisco qualquer, mostra para papai e para a mamãe. Ai, que lindo, filho, parabéns, que lindo, maravilhoso que você fez, foi ótimo, tal, tal, tal. E ele mesmo sabe que nem se dedicou tanto. Fez um rabisco ali. Só que ele gosta tanto daquele aplauso que ele vai fazer vários. Agora, se você, ao invés de sempre aplaudir, perguntar, conversar. Filho, me conta, deixa eu ver se eu entendi esse seu desenho. O que você fez aqui? Olha, que eu estou vendo que você fez tal coisa, você usou lá. Nossa, você está usando realmente o lápis de cor direitinho. Está vendo que lembra quando antes saía aqui do desenho e agora você já consegue pintar dentro do desenho que você faz? Que lindo que tá, né? Percebe que é um elogio que vai para um outro nível. Ele já é específico, ele encoraja. Até porque quando o nosso filho, sei lá, vou pegar um outro exemplo aqui de crianças mais velhas, ele tira 9, tira 10, é fácil elogiar, né? Parabéns, muito bem, tô orgulhoso, tal, tal. Só que o cara tirou 4, 5. Você vai falar parabéns, muito bem, tô orgulhoso? Não, né? Só que é esse que tirou 4 e 5 que precisa do seu apoio. É esse que precisa do seu encorajamento. Então, outra vez, nesse mesmo livro que eu estou mencionando, que é o livro de disciplina positiva, da doutora Jane Nelson, que é da editora Manoli, que eu tive o privilégio de fazer a tradução, tem um capítulo inteiro que se chama Usando o Encorajamento de Maneira Efetiva. E aí tem uma tabela maravilhosa que explica toda a diferença entre elogio, encorajamento, os resultados, né, o efeito na autoestima. A gente falou há pouco sobre autoestima. Se você elogia demais, ele pode se sentir valorizado só quando ele tem a aprovação dos outros. Se você encoraja sempre, ele vai se sentir valorizado mesmo sem a aprovação dos outros, porque você vai conseguir desenvolver autonomia, autoconfiança, autoestima. O seu foco é o seu filho pensar, é ele fazer uma autoavaliação. Se você só elogia, você cria essa dependência dos outros. O seu foco é externo, é o que os outros pensam. Eu fico dependendo da avaliação dos outros. Enquanto quando você encoraja, acaba sendo por ele, né? Para ele. Se você quiser, eu tenho uma historinha curtinha que fala um pouco sobre isso. A historinha é assim: o menino e a borboleta.
É a historinha de um menino que adorava os animais e que, naquele dia na escola, ele aprendeu sobre o ciclo da borboleta. E ele ficou encantado, porque ele descobriu que as lagartas, né, depois de formarem um casulo e ficarem um período ali fechadinhas, elas quebravam aquele casulo, aquela crisálida, na verdade, e voavam. E ele achou incrível e viu os vídeos e os livros, mas não viu uma borboleta de verdade. Até que um dia esse menino estava sozinho num parque e ele, longe da pandemia, né, porque isso aqui é uma história que não está acontecendo nos tempos atuais. E aí ele está lá no parque e ele encontra no chão uma crisálida. E porque ele é um garoto que adora os animais e ficou muito feliz, porque seria o primeiro a ver aquela linda borboletinha voar, ele resolve pegá-la na mão e resolve ajudar a borboletinha. E começa a descascar a crisálida. E o garotinho solta aquela borboletinha para que ela voe. Só que ela cai e morre. Ela precisava usar a força dela, os músculos da asinha dela, para sozinha quebrar aquela crisálida, para ter asinhas fortes para conseguir voar. É o que muitas vezes E nós aquele pais garotinho fazemos. só estava fazendo o que ele achou que ia ajudar. Ele estava querendo ajudar, ele vinha de um lugar de amor, ele não queria que ela morresse, ao contrário. Só que muitas vezes nós, em nome de querer ajudar os nossos filhos, a gente faz coisas por eles que eles são capazes de fazer sozinhos. Eu estou falando de muita coisa. Vamos pro quadro Fala Lá em Casa? Fala Lá em Casa. A primeira mensagem aqui é da Emi Oliveira. O que fazer quando dá um branco na hora dos comportamentos desafiadores? Eu estudo conteúdos, assisto vídeos, faço cursos e trabalho com isso na terapia, mas em certos momentos simplesmente some tudo. Colocar os 4 passos da recuperação dos erros em ação, da reparação dos erros. Você assume, você se responsabiliza, você reconhece, se responsabiliza, você reconcilia e você resolve. E a Carolina Almeida mandou: pode começar a praticar a disciplina positiva com a criança mais velha? Ela tem efeitos positivos se começarmos até qual idade? Qualquer idade. Eu pensei nisso também quando eu conheci a disciplina positiva. Minha filha já tinha 10 anos, hoje é uma mulher de 23, jornalista formada, trabalha na área, e dá tempo, fica tudo bem, pode dar tempo. Mesmo que meus enteados, que quando eu conheci tinham 1, 2, 3 anos, quando eu conheci a disciplina positiva, eles já estavam com 16, 17, 18. Então, eu achei também que nem ia dar tempo, deu. Também viu Tá resultados positivos. Super. Então, porque é uma mudança interna, é uma mudança nossa, é uma mudança de paradigma, é um outro jeito de olhar para os nossos relacionamentos. Vocês vão ver que ela vai ser útil, inclusive, em relacionamentos amorosos, profissionais, não só com os nossos filhos e com os nossos alunos. A Pamela Silva mandou: tá difícil controlar aqui. Lugar pequeno, ele não tem muito o que fazer, brinquedos já estão repetitivos, acabo perdendo a paciência muito fácil. Como me controlar? Eu vou responder para essa mãe com a minha ferramenta favorita da disciplina positiva. Eu falei que era a reunião de família, mas não, acho que tem uma que eu gosto mais, principalmente nesses dias atuais. Autocuidado. A gente precisa cuidar da gente, a gente precisa estar bem. A gente precisa lembrar de colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, antes de colocar em qualquer outra pessoa que esteja do nosso lado. É muito difícil encontrar alguém que não esteja passando por angústia, por estresse, por preocupação, medo, que não tenha noites mal dormidas, que não esteja irritado ou irritada por causa do confinamento, a preocupação. E eu não estou nem mencionando as pessoas que têm saudades, que têm entes queridos adoecidos ou tiveram perdas já. Então, esse é um momento muito extraordinário. Felizmente, a disciplina positiva olha para os desafios como oportunidades de aprendizado. E essa pandemia
é uma grande oportunidade de aprendizado para que a gente possa ser pais e mães melhores, para que a gente possa ser pessoas melhores, para que a gente recupere ou busque essa paciência, esse exemplo, essa proatividade, esse bom humor, num lugar esquecido lá na gavetinha, lá atrás. Mas olha que oportunidade maravilhosa da gente estar com os nossos filhos e a gente poder, sim, brincar, a gente poder, sim, ser menos escravos dos relógios, dos horários, dos compromissos fora de casa e poder, no meio da tarde, parar tudo para assistir um filme, fazer uma pipoca, para fazer uma faxina juntos, para ensinar seu filho a lavar um alface, para juntos decidirem qual vai ser o cardápio, para juntos fazerem uma atividade física, que pode ser simplesmente subir e descer a escada do seu prédio, já que não está dando para ir para os parques ainda. Então, essa compreensão, né, essa autocompreensão, autocompaixão, autocuidado, é a base para a gente ter mais paciência, mais bom humor, mais leveza nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Aproveito para fazer uma pequena publicidade. Eu tenho, nesse momento, no meu Insta, que é Disciplina Positiva Brasil, eu estou postando 10 ferramentas da disciplina positiva que eu selecionei como ideais para esse momento que nós estamos passando, tá? Legal. Então, não deixem de dar uma olhadinha lá, que eu acho que vocês vão se beneficiar em conhecê-las. Muito bom, obrigada. E o último áudio aqui é da Vanessa Carniol. Bom dia, meu nome é Vanessa, eu tenho 3 crianças, a Gabriela de 6, a Juliana de 4 e o Matheus de 1. E ultimamente a gente tem vivenciado muitos casos da minha filha mais velha excluir a do meio, falando que não gosta, que quer matar, que quer ser filha única, enfim. Eu queria saber como é que a comunicação não violenta age com esse tipo de situação. Uma fala que seria prudente no momento do conflito, como lidar? Muito obrigada. É uma outra abordagem que tem muito a ver com a disciplina positiva. Eu vou responder essa pergunta sob a luz da disciplina positiva, né? Então, em relação aos ciúmes dos irmãos, a gente pode trabalhar com o tempo especial. Lembrando que o objetivo primário de todas as pessoas, né, isso lá desde Alfred Adler, é o senso de importância e de pertencimento. Todos os filhos querem se sentir importantes e pertencentes. Não é à toa que no primeiro livro de disciplina positiva tem um capítulo inteiro que se chama A Importância da Ordem de Nascimento. Os filhos primogênitos têm algumas crenças típicas. Os filhos do meio têm outras, os filhos mais novos têm outras. E nós, adultos, acabamos lidando com os nossos filhos, sim, também de acordo com a ordem de nascimento. E quem sabe essa primogênita, que está aí demonstrando ciúmes do meio, ela não está precisando só que seja validado o sentimento dela. Eu não pude me aprofundar hoje nas crenças por trás dos comportamentos das crianças, mas tem uma que é a da atenção, é a criança que pede, que exige essa atenção, que ela só se sente amada e pertencente se ela tem atenção, se ela mantém o adulto ocupado com ela o tempo todo. Tem a criança que tem a crença do poder mal dirigido, que ela quer ser a última da palavra, ela quer provar que ninguém manda nela, que ela que decide tudo. Pode ser que essa criança já esteja com a crença da vingança. Eu sei que esses nomes, eles podem assustar as pessoas leigas, né, que ainda não leram sobre disciplina positiva, porque tudo isso é como se fosse, assim, inconsciente, é um processo inconsciente da criança. Mas ela está se sentindo frustrada, ela está percebendo que os irmãos talvez estejam tendo mais atenção do que ela, e ela, para se vingar, porque está com esse sentimento ferido, ela acaba
se recusando a fazer coisas e a ter essas atitudes mais agressivas, porque talvez com essas atitudes, ela tenha aquela atenção tão desejada. Então, acho que é muito mais uma reflexão com essa criança e também sobre essa criança, né? De como que será que ela está sentindo? O que será que ela está pensando? Como que ela está vendo essa relação com os irmãos? Ela está tendo um tempo especial só para ela? Porque essa é uma das muitas dicas da disciplina positiva, da gente planejar momentos especiais com cada filho, para que eles tenham esse tempo especial, para que eles tenham esse momento de qualidade, esse tempo de qualidade único. Eu iria por aí, sabe? Aí teria todo um curso também sobre isso. Recomendo o curso de Disciplina Positiva para pais e mães de crianças pequenas. E o livro, no caso, esse mesmo que eu mencionei antes, o Disciplina Positiva. Existem outros, né? O de 0 a 3, o de adolescentes e tantos outros. Eu ia te perguntar, inclusive, a dica, porque a gente tem um quadro aqui, Dica da Semana, para você indicar algum livro, alguma série, filme. Então, o que você indica aqui? Com certeza, o primeiro. O livro Disciplina Positiva. Disciplina Positiva, doutora Jane Nelson, editora Manoli. Foi o primeiro da série, esse que ela escreveu no começo dos anos 80, e que se mantém atualizadíssimo, porque tudo que foi observado por Alfred Adler naquele tempo que não existia a ressonância magnética, a tomografia e nada disso, a neurociência não era ainda desenvolvida como é hoje, está sendo comprovado pela neurociência, então, mais atual do que nunca. Ótimo. Então, quem quer conhecer mais seu trabalho, Beth, você comentou aí, é no @Disciplina Positiva Brasil? É só no Instagram? Isso. Não, eu tenho também o meu site, que é beteprodrigues.com.br. Enfim, eu tenho YouTube, vou começar agora um trabalho no Telegram também, alguma coisinha no Facebook. Vocês podem ir lá xeretar e conhecer um pouco mais, vai ser um prazer. Obrigada, Beth. Eu que agradeço, Thaís, pela oportunidade. Obrigada por ter respondido aqui todas as minhas dúvidas e a dos ouvintes também. Grata pela disponibilidade. Obrigada, viu? Obrigada a você pela oportunidade. É sempre muito bom falar sobre um assunto que eu sei que pode transformar relações, que pode trazer mais harmonia nas famílias, nos trabalhos, nas relações entre adultos e crianças, adultos e adolescentes. Obrigada a você pela oportunidade, muita gratidão, me coloco à disposição para quem depois quiser saber mais sobre os cursos, enfim, se aprofundar no assunto. Beijo, tchau, tchau. Tchau, querida. E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, que eles são parceiros aqui no podcast, e quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui. E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais. Tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Good Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela. Vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui, moda infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil, e a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Então, meu muito obrigada aí aos parceiros também no programa. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa a Gente Conversa. E quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.
conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.